A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa IAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville, igreja que é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e na coordenação da nossa Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville, pastor Josias Rosa. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e eu estou aqui para compartilhar com você a lição de número 12 desse trimestre, que está uma bênção. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a Igreja do Deus Vivo. O título da lição 12 é Sendo a Igreja do Deus Vivo. E para essa temática, nós temos aqui como texto áureo Efésios capítulo 5, versículo 32, que nos diz o seguinte: Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. A verdade prática nos diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Você que está me ouvindo, você pode estar acompanhando também a leitura bíblica, em classe, e provavelmente você também é professor, vai fazer essa leitura aí com a sua classe, com os irmãos da igreja onde você vai ministrar. Essa leitura está inserida em 1 Timóteo, no capítulo 3, e também em Efésios capítulo 5. Eu tenho certeza que são textos base para essa lição, que vai ser de grande utilidade para sustentar todas as teses que serão aqui apresentadas. Nós vamos falar sobre essa tão importante lição, tendo em vista a retrospectiva das aulas que nós temos aprendido muito sobre essas tão importantes temáticas, algumas polêmicas, delicadas de se falar, mas agora nós entramos numa lição onde vai falar sobre a importância da igreja nesse papel de apologética, de refutação, de blindar a verdade bíblica dos falsos mestres, das ideologias equivocadas, dos ensinamentos heréticos. E a igreja ela tem um papel fundamental, tanto na sociedade, tanto quanto nos aspectos de caridade, mas também a igreja ela é guardiã da palavra de Deus. E nós precisamos entender dessa perspectiva que a igreja trata-se de pessoas que compõem um corpo de Cristo, como é apresentado por Paulo nessa analogia da igreja sendo o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos manter, zelar, guardar as verdades, os princípios bíblicos, a fim de que esses princípios não sejam de modo algum violados, sejam por pessoas aquém do evangelho ou também por pessoas que, dentro daquilo que nós já falamos aqui, de uma perspectiva liberal, teológica, uma teologia inclusiva, uma teologia da libertação, por exemplo, devemos sim, como igreja do Senhor, refutar, resistir essas inverdades e nos apropriar dos princípios e valores cristãos que são imutáveis, pois a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele contém essa característica, do mesmo modo a sua palavra ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, e passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Para nós começarmos então a falar sobre essa lição, nessa pré-aula, nós vamos começar no tópico 1, que nos diz o seguinte: a natureza da Igreja do Deus Vivo. E o subtópico número 1, que nos diz a casa do Deus Vivo. O comentarista, pastor Douglas Batista, apoia esse primeiro tópico em cima do texto de 1 Timóteo, capítulo 13 e versículo 15, e é bem interessante como que ele faz a distinção aqui dos elementos desses versículos e como que nós podemos aprender com eles. Vamos lá para, então, o primeiro subtópico, que diz o seguinte: Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, nós entendemos a partir desse texto e outros mais, com certeza, que a igreja ela é a casa do Deus vivo. Esse termo, como diz o comentarista, ela é emprestado do Antigo Testamento, onde se refere à casa do Senhor. Esse ambiente eclesiástico aonde se reúne os membros do corpo de Cristo. Alguém vai dizer: eu sou a igreja do Senhor, eu sou a igreja de Cristo. É claro, quando você está reunido com os demais membros desse corpo, cujo a cabeça é Cristo, com certeza você pertence sim à igreja, mas é necessário ter esse momento de comunhão, esse ambiente familiar, que é a casa do Deus vivo. E é importante frisar essa expressão, Deus vivo. Ele é antagônico à expressão morto, como os deuses que se pregam por aí. O nosso Deus, ele é um Deus vivo. E a nossa igreja é uma igreja viva, é um organismo,
é uma casa de Deus, a casa do Deus vivo, aonde tem pessoas que estão ali em plena consciência para realizar a vontade desse Deus que se manifestou a nós. Então, quando nós lemos a expressão casa do Deus vivo, nós estamos se referindo à realidade de uma igreja que está viva, e esse Deus que sustenta a igreja também é um Deus vivo, portanto, um Deus real, um Deus interessado em se relacionar. Também, quando falamos da casa do Deus vivo, falamos sobre o ambiente familiar que é a igreja. E se a igreja é um ambiente familiar, nós logo lembramos que todas as famílias têm seus próprios princípios, e a igreja do Senhor Jesus também tem seus princípios. Nós temos igreja em dois aspectos, a igreja organização e a igreja organismo. A igreja organismo é essa igreja que cresce, essa igreja que se multiplica, se prolifera, essa igreja que avança, essa igreja que cultiva o ID de Jesus e que mantém o mandamento do discipulado. Mas nós não podemos esquecer da igreja como organização. Um organismo, se você não tiver um bom cuidado, um bom zelo, reparo, né? Se você não cuidar, por exemplo, das plantas do seu jardim, em poucos meses essas plantas vão tomar conta ali do ambiente da sua casa, né? E vai trazer uma imagem um pouco negativa, um ambiente meio indesejável de se observar. Mas quando há a manutenção, ou seja, a organização, o ambiente fica bonito. Assim é a igreja organismo, ela cresce porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja organização é essa igreja eclesiástica, onde existe o governo humano, onde Deus delega a homens da sua confiança, a homens de Deus, mulheres de Deus, para cuidar dessa igreja. Por isso que a igreja avança, porque essa igreja é uma igreja organizada. E se a igreja é organizada, ela mantém princípios e valores. E são desses valores que nós estamos nos referindo durante essa lição, a qual nós devemos se opor, né? É esses princípios e valores que nós devemos defender a igreja do Senhor e blindar a igreja de Cristo dessas inverdades, dessas heresias. No segundo subtópico, nós temos a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. É interessante que nessa metáfora a igreja é o fundamento, né, o que sustenta a verdade. O fundamento é aquilo que dá sustentabilidade. A Bíblia diz em Hebreus, por exemplo, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Por exemplo, eu estou gravando essa pré-aula dentro de uma estrutura. Inclusive, eu estou no segundo andar de uma estrutura, né, de um prédio. Mas, quando eu observo do lado de fora dessa estrutura, eu vejo o quão bonito ficou a estrutura, né, os compartimentos. Mas a parte fundamental, que é o fundamento, eu não consigo ver porque está no solo, né? Está ali bem estruturado, e só é possível ter a estrutura por conta do fundamento. Assim também é essa igreja. Essa igreja, ela é coluna e firmeza da verdade, né? Essa igreja que sustenta esses valores, né? Os valores do evangelho estão sendo sustentados e fundados nessa igreja. Eles ainda têm relevância, ainda têm influência nesse mundo, porque Deus confiou, né, a essa igreja o compromisso de ser o fundamento dessa verdade, a fim de que as pessoas que pertencem a essa igreja possam estar amparadas, blindadas pela verdade que está contida nesse evangelho. Com isso, então, entendemos que nesse segundo subtópico, a igreja ela é o fundamento, é a firmeza da verdade, né? Essa igreja, esse fundamento não oscila. Já pensou se você está em cima de uma estrutura e o fundamento ele oscila, ora ele está firme, ora ele está um pouco mais flexível, oscilante? Com certeza a estrutura não suportaria, né, esta oscilação. Por isso que ela não somente é a coluna, mas como também é a firmeza. Ela está bem firmada, está bem amparada. Por isso que nós temos Jesus como a nossa rocha, né? Como aqueles dois construtores, cada qual construiu, né, a sua casa. Um construiu, né, e colocou o fundamento somente sobre areia. Na verdade, os dois estavam construindo sobre areia. A questão é que um cavou superficialmente e optou em não se aprofundar mais até encontrar um solo rochoso. E o outro construtor, ele dedicou-se um pouco mais na questão do fundamento, e é por isso que quando veio a chuva, a enchente, veio os ventos, a casa que estava somente sobre areia, ela caiu. Mas a casa que estava sobre a rocha ficou de pé. A nossa rocha se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade.
Antes de eu entrar no terceiro subtópico, eu quero falar sobre a importância, né, de falar sobre essa verdade, porque nós estamos tratando de uma lição polêmica no sentido ideológico, e é bom sempre lembrar que nós vivemos num mundo relativista, né, onde se prega que tudo é relativo, que não existe uma verdade absoluta. Em alguns aspectos, até podemos concordar, porque realmente eu posso discordar de algumas verdades que você que está me ouvindo acredita. Mas nós não podemos dizer que não existe uma verdade absoluta, porque entendemos que a palavra de Deus, que Cristo, ele é a verdade, ele é uma verdade absoluta. Em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é a verdade. No terceiro subtópico, nós temos aqui o mistério da piedade, né? Essa expressão que está inserida no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo, né? E aqui o começo desse subtópico diz: a verdade do evangelho é personificada em Cristo. Como eu já disse, né? O próprio Jesus, ele faz esta afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por mais que alguns insistam em refutar a questão de uma verdade absoluta, nós encontramos o próprio Jesus autoafirmando essa realidade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O próprio Jesus, ele também ora ao Pai, no capítulo 17 de João, pedindo para que o Pai santifique na verdade os seus discípulos. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E tem uma questão que nós precisamos se ater aqui nesse terceiro subtópico, que o comentarista muito bem explana aqui. Com certeza você, professor, que vai ministrar essa aula, vai conseguir explorar até mais os recursos que nós encontramos nesse pequeno versículo, mas que possui uma grande relevância. Devemos ter atenção para as palavras mistério e piedade, né? O mistério da piedade. A palavra mistério se refere ao mistério que agora já revelado àqueles que creram. Nós acabamos de falar sobre o fundamento, né? Sobre a nossa fé em Cristo. Quando você aceita Jesus, quando a palavra de Deus, ela entra no seu coração, a graça preveniente, né? O Espírito Santo, ele habilita o ser humano e o ser humano passa a ter agora um encontro com Jesus através da fé chamada salvífica. Agora, esse mistério que outrora oculto a essa pessoa que tem um encontro genuíno com Cristo, esse mistério ele é revelado. Não é incomum nós encontrarmos na Bíblia esta referência direta a Cristo, né? Como, por exemplo, aqui o mistério da piedade, nós vamos entender que é o próprio Jesus, mas essas expressões meio que parece que está meio que oculto no texto, mas na verdade o próprio Jesus, ele apresenta-se assim, como por exemplo no caso da mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele diz para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz? Ou seja, dom é presente, né? Então, se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, Jesus é o dom de Deus, Jesus é o presente de Deus dado à humanidade, e esse presente, outrora oculto, agora revelado, esse mistério da piedade, o mistério da misericórdia, revelado agora à igreja do Senhor. Então, no final aqui nós entendemos, né, o que significa esse mistério da piedade. Tudo isso é sintetizado e revelado, né, a expressão mistério da piedade é revelado à fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, ido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Você já parou para pensar nisso? Nós somos os portadores dessa verdade. O mundo não consegue enxergar essa realidade. O mundo não consegue aceitar essa verdade, porque essa verdade, ela nos faz exigências. Porque essa verdade, ela esclarece, ela abre as nossas visões, nos fazendo viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes essa vontade de Deus, essa verdade, ela nos exige renúncias, nos exige abrir mão de algumas prioridades para viver a vontade de Deus. Mas a igreja é portadora dessa verdade e tem um compromisso. É o que nós vamos falar aqui nos próximos tópicos. Um compromisso de zelar por essa verdade. E como fazemos isso? Se opondo às ideias que violam os preceitos sagrados, se opondo aos viés, né, ideológicos que tentam deturpar ou que tentam relativizar as escrituras, né? Alguns que tentam
alterar, fazer modificações nessa verdade a fim de que a Bíblia se encaixe nos seus parâmetros, seus padrões. Nós somos portadores da verdade e essa verdade é imutável. Se essa verdade que nós carregamos ela fosse oscilante, seria uma verdade relativa, mas essa verdade é uma verdade absoluta e imutável. No tópico de número 2, Cristo e o relacionamento com a igreja, né? No primeiro subtópico aqui, subtópico número 1, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando Jesus se encontra com o Nicodemos, ele começa um diálogo com Nicodemos ali. Na verdade, é Nicodemos quem procura Jesus. E no meio da conversa, Jesus diz para ele, olha, em verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Alguns vão dizer que esse nascer da água é o batismo em águas, mas doutrinariamente nós entendemos que não, porque esse nascimento que Jesus se refere é um nascimento que não parte da vontade humana. Isso está registrado no capítulo 1 de João, quando diz, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. O batismo em águas é proveniente de uma vontade humana. A pessoa decidiu-se a Cristo, aceitou Jesus, fez o discipulado e agora sentiu o desejo, a vontade de se batizar em água. Esse nascimento, esse novo nascimento pela palavra, ele antecede o batismo em água, inclusive. Né? Ele deve anteceder. No ato de aceitar a Jesus, quando você entrega de forma genuína o seu coração a Cristo, é nesse momento que a bolsa estoura. É nesse momento que você sai da água, que a água lava a alma, que a água santifica, que a água ela prepara, que a água ela transforma. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, que Cristo amou a igreja, que se entregou por ela, tendo-a purificado pela lavagem de água, que é a palavra. O próprio Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É constante a referência da palavra de Deus sendo utilizada como um elemento da água, né? Como um exemplo, a água, né? Sendo utilizada como a palavra. Por exemplo, o Salmo de número 1, nós encontramos ali a figura do bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta da rosa dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, né? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, essa árvore que é o bem-aventurado, que é o discípulo de Cristo, que é a igreja do Senhor, se abastece dessa água limpa, essa água que purifica, essa água que esclarece, essa água que é vitamina para a vida cristã, para a convicção cristã. Então, a palavra de Deus, essa água representada aqui, ela santifica, ela purifica, ela transforma o coração do pecador, o convence do pecado, o transforma, o regenera, para agora viver as verdades da palavra de Deus. Quando uma pessoa vem para Cristo, ela vem primeiramente, antes de tomar a decisão, ela vem convicta das suas próprias verdades, da sua própria cosmovisão, dos seus próprios interesses, né, daquilo que ele construiu durante uma vida. Mas agora, quando ele encontra-se com Cristo, ele é lavado pela água, ele nasce de novo, ou seja, ele desconsidera as suas verdades para viver agora uma nova verdade. Ele vai ser educado agora novamente nos preceitos de Deus. É por isso que é novo nascimento. Jesus diz novo nascimento. Ou seja, você vai nascer de novo. Quem nasce de novo nasce criança. E uma criança é dependente, depende do pai para comer, para se vestir, para andar. Dependência. Esse é o resumo. A igreja é dependente, ela é santificada, ela é regenerada, ela é purificada por essa palavra. Aqui no subtópico de número 2, temos aqui gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Eu até frisei aqui mais adiante, né? A ausência de mácula, de ruga, significa sem mancha alguma, né? De ordem moral ou espiritual. Não se trata, né? Sem mancha ou sem ruga, no aspecto físico, né? No aspecto antropológico, material, mas sim no sentido moral e espiritual. É claro que nosso corpo também, como já aprendemos aqui, ele pertence ao Senhor, né? O nosso corpo deve ser zelado, mas mais do que isso, devemos procurar o zelo espiritual, o zelo moral, e como já disse,
nós vamos manter esse zelo se opondo aos ataques infernais contra a igreja do Senhor. E como faremos isso? Defendendo, blindando com as verdades bíblicas, com os princípios e valores que a Bíblia nos apresenta e sempre lutando pela sã doutrina, a fim de que o nosso povo, que a nossa igreja, ela consiga se manter fiel, sem mácula, sem mancha, sem ruga, para se encontrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Isso é tipificado aqui como o próprio comentarista frisa: a igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo. Sendo ela a noiva de Cristo, essa representação do casamento, né, o noivo e a noiva estão se preparando para, no dia das bodas, então, se juntar, né, se casar. E nessa preparação exige-se de que a noiva se mantenha pura, se mantenha com as suas vestes limpas. Você já pensou em ir para um casamento e entrar uma noiva, aquele vestido branco, bonito, mas com algumas manchas, algumas sujeiras, causará uma má impressão. Quem sabe isso vai trazer um certo desconforto, não ficará agradável, né? Parece que a noiva não se importa com esse casamento. A noiva não está dando verdadeiro significado para esse ato matrimonial. Agora, quando nós encontramos uma noiva ataviada, uma noiva com as suas vestes brancas, né, entrando ali emocionada, depois de se guardar, depois de se manter, depois de se preservar, se manter santificada, é coisa linda. Assim deve ser a igreja. A igreja deve se preparar, deve lavar as suas vestes, deve se manter pura, irrepreensível. É o tema aqui do subtópico. Gloriosa e irrepreensível. Essa expressão, ela fala muito. Irrepreensível é alguém que não se pode repreender devido às suas condutas, sua atitude, o seu estilo de vida. Assim deve ser a igreja do Senhor. Agora, aqui no tópico de número 3, vamos falar sobre as armas da igreja do Deus vivo. Olha, falamos aqui sobre a natureza da igreja, falamos sobre Cristo e o relacionamento com a igreja, e agora vamos falar sobre as armas da igreja do Deus vivo. O subtópico número 1 nos diz o seguinte: o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica ela é absoluta, né? Aquilo que nós falamos, e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade, né? Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Nós temos, a título de exemplo, as parábolas de Jesus. São várias parábolas. Ele fala sobre o servo vigilante, o mordomo infiel, fala sobre os talentos, né? Deixou ali os talentos com os servos para que eles cuidassem do talento, para que eles mantivessem um zelo por aquilo que foi confiado a eles. Assim, Deus confiou a nós. Deus confiou a nós essa verdade. O mistério da piedade que foi revelado. Poderia ser dado essa confiabilidade aos anjos, que inclusive desejaram, né? Poderia ter dado essa confiança, né? Esse compromisso, talvez, aos querubins, aos serafins, né? Às ordens angelicais. Mas Deus decidiu confiar a essa igreja. Essa igreja que mesmo com dificuldades, mas é uma igreja que preza pela palavra de Deus. Uma igreja que entende o valor que existe nessa palavra. Uma igreja que cresceu defendendo essa verdade até a morte. Uma igreja que sofreu embates, uma igreja que os seus adeptos sofreram duras perseguições, duras penas, duros enfrentamentos durante toda a construção da história do cristianismo, mas que em momento algum oscilaram na sua fé. Diante dos leões, diante das perseguições dos imperadores romanos e de todo o período da história, o cristianismo cresceu porque homens e mulheres de Deus, pautados nessa verdade, tão convictos daquilo que Deus lhes confiou, foram até o fim para defender essa verdade. Assim deve ser a igreja dos dias atuais. Diante de tantos enfrentamentos, essas pessoas que eu citei sofreram por preservar essa verdade. E agora temos uma geração se levantando com a ideia de desconstruir, de relativizar, de modificar essa verdade. Mas nós devemos manter-nos íntegros, fiéis àquilo que Deus nos confiou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa foi a oração sincera de Jesus ao Pai, pensando e orando pelos seus discípulos, que são a representação da igreja do Senhor.
Então, essa é a nossa arma, né? A palavra de Deus é a nossa ferramenta, né? É a nossa ferramenta, é a nossa arma contra as astutas ciladas do diabo. Na verdade, quando nós lemos Efésios capítulo 6, existe ali uma armadura. O apóstolo Paulo, ele usa a representatividade ali das armaduras de um soldado. Ele diz que a única arma do soldado ali, né, além do escudo, né, que é para se defender, mas tem a arma de ataque, que é a espada. Ele diz, a espada é a palavra, a espada da verdade, é a palavra de Deus que está em nossas mãos. No subtópico número 2, nós temos aqui o ensino da verdade. Nós aprendemos que nós somos portadores da verdade. Você que me ouve, você que pertence à Igreja do Senhor Jesus, você é portador dessa verdade, desse mistério da piedade que foi revelado à Igreja. Mas não basta apenas sermos portadores, guardadores. Né? Aquele homem ele enterrou o talento, né? E não fez com que esse talento pudesse gerar mais lucratividade, pudesse ampliar ali o patrimônio. Não, ele enterrou, guardou, ficou só para ele. É isso que Jesus está nos dizendo. Nós não devemos apenas guardar a verdade, isso chama-se egoísmo. Quando eu sou salvo por Cristo e entendo a realidade da palavra de Deus, sou confrontado pelo Evangelho, transformado, regenerado pelo Evangelho, sou adotado por Cristo, tenho um compromisso agora, como disse Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar essa verdade, esse Evangelho. Então, aqui no subtópico número 2, do tópico 3, nós devemos se ater a isso, porque, olha só, eu até marquei aqui, ó, desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumênico e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar primazia na igreja, né? Nós devemos ensinar, devemos pregar essa verdade, por mais que algumas vezes essa verdade nos confronte, por mais que algumas vezes essa verdade nos tire do nosso conforto. E esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus, nos tirar do comodismo, nos tirar da zona de conforto, para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é exigente. A vontade de Deus nos faz exigências, exige de nós renúncias, exige de nós proatividade, exige de nós coragem, ousadia, né? Para lutar contra essas ideias malignas. Alguém pode dizer, mas é melhor manter a paz, é melhor ficar em cima do muro, é melhor ficar mais no relativismo para evitar conflito. Não, você não está conflitando. Você está defendendo aquilo que você acredita. Você está cumprindo a palavra de Deus ao não aceitar que essas ideologias malignas se infiltrem, né, de forma ardilosa nas nossas igrejas. Mas nós vamos combater a tudo isso pautados na palavra de Deus, servindo a igreja, né, do Deus vivo. Essa igreja que avança, que cresce, não é uma igreja morta, né? É uma igreja que cresce, é uma igreja que passou por tantas dificuldades, tantos obstáculos durante a história, mas permanece de pé, porque fiel é a palavra de Deus que se cumpre a cada dia no meio da igreja. E para a conclusão está aqui, diante dos ataques da desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos irmãos, que nesse próximo domingo você possa ser abençoado através dessa aula. Talvez você vai estar me ouvindo pela internet e nunca foi na escola dominical, não sabe do que se trata. Onde eu posso achar? Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, todos os domingos, às 9 horas da manhã, a nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Você é bem-vindo e será uma alegria receber você. Que Deus te abençoe e até a próxima. A paz do Senhor.